Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa escola bíblica, que tem como título Jacó, de enganador a homem de honra. Deus transformou a vida de Jacó, como transformou a minha, como já transformou de muitos, e como pode transformar a sua também, se você deixar. Quando falo homem, falo mulher também. Deus tem o poder de transformar qualquer pessoa. Antes de adentrarmos a aula, eu quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal do YouTube se você ainda não está inscrito. Se inscreva, deixe seu comentário, toque o link, toque o sininho, compartilhe os nossos vídeos com amigos, irmãos em Cristo. Com certeza há uma palavra de Deus ao coração deles. Antes de adentrarmos a aula, eu quero deixar alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. 2 Coríntios 3,18, transformados de glória em glória. Atos 3,19, arrependimento e conversão. Colossenses 3:9 e 10, vestidos do novo homem. Romanos 12:2, a renovação do entendimento. Gálatas 5:22, quem é de Cristo tem o fruto do Espírito. E 2 Coríntios 5:17, sendo nova criatura em Cristo. O textual está baseado em Gênesis 32, versículo 28. Então disse: não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. A verdade prática diz que somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano, e realmente só Deus para mudar o coração do homem e da mulher. Texto de base da aula, não vou ler, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, na sua casa. Gênesis 32, versículo 22 ao 31. Há uma pergunta necessária no início desta aula. Você já foi transformado por Jesus Cristo? Eu fui. Agora, as demais respostas é você mesmo que dirá. Ser crente é ser nova criatura, gerada pelo Espírito Santo. João 3, versículo 3, Jesus disse a Nicodemos. Jacó teve um encontro com Deus em Betel, e ali começou o processo de transformação em sua vida. Depois, no retorno para a casa de seus pais, ele teve outro encontro com o Senhor em Peniel, que significa face de Deus. Gênesis 32, versículo 30. Jacó lutou com um anjo e teve seu nome mudado para Israel, que significa ele luta com Deus. O Senhor mudou o caráter de Jacó e também o seu nome. Há pessoas que Deus precisa mudar até o nome, porque o nome dele traz pesos, né? E significados ruins. Jacó, segundo historiadores, era enganador, mas deixou de ser Jacó e tornou-se Israel, que significa ele luta com Deus. Pois Jacó carregava um estigma, uma cicatriz no seu nome ruim, como muitas pessoas às vezes carregam. Matador, estrupador, violento, mentiroso, enganador como Jacó e tantos outros. Desde o seu nascimento, ele mostrou-se um homem oportunista e mentiroso, um reflexo da disfunção familiar do ambiente onde foi criado. Jacó teve que deixar sua casa, trabalhou duro e foi também enganado, mas teve um encontro transformador com Deus. Como Jacó plantou engano, ele também colheu engano na sua vida, porque tudo aquilo que nós semear, disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, 7, nós vamos colher. Jacó plantou engano, plantou mentira,
plantou choro, plantou dor, e lá na casa do seu tio Labão, ele colheu exatamente esses tipos de fruto, porque eram os frutos que ele tinha plantado, né? Então, se você não quer colher nada ruim para a sua vida, dê uma olhada aí na sua lavoura, dê uma olhada aí no seu plantio, o que você está plantando. Porque não adianta você plantar abacaxi e querer colher laranja-lima. Não adianta você plantar coisas ruins e achar que vai acontecer coisas boas. Você vai colher exatamente aquilo que você costuma plantar. Introdução. Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismo e conflitos. Isaac amava Esaú e Rebeca a Jacó. Nesse ambiente ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Contudo, a fugir de casa começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. O homem que enganou passou a ser enganado e nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Em Peniel teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Nessa lição veremos como Deus mudou seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem da circunstância, mas do encontro pessoal com Deus que nos faz novas criaturas. Então, quando temos um encontro com Deus, o velho homem e a velha mulher precisa morrer. Não tem como o velho homem e a velha mulher continuar vivendo em nossas vidas se já aceitamos Jesus, se já tivemos um encontro com Deus. Jacó, quando encontrou com o Senhor, a sua vida foi transformada. A mulher no poço de Jacó, quando encontrou com Jesus, teve a sua vida transformada. Nicodemos, quando encontrou com Jesus, teve a sua vida transformada. Paulo, a caminho de Damasco, quando encontrou com Jesus, teve a sua vida transformada. O homem e a mulher não permanecem a mesma pessoa quando ele encontra o Senhor Jesus. Tópico 1. A família de Jacó, um encontro especial. Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelhas. Gênesis 29:10. Ela era a filha mais nova de Labão e tornou-se o grande amor de Jacó. Porém, ele chegou à casa de seu tio sem dinheiro algum. Naquele tempo era necessário dar aos pais da noiva um dote antes do casamento. Sem recursos financeiros, Jacó fez um acordo com seu tio. Ele trabalharia sem receber nada em troca, durante 7 anos para ter Raquel como sua esposa. O acordo 7 anos foi firmado entre o tio e sobrinho Jacó. Jacó trabalhou duro e cumpriu seu acordo, mas Labão usou de engano. Depois de dar um banquete pelo suposto casamento com Raquel, na noite de núpcias, em lugar de entregar Raquel ao genro, pôs Leia ao lado dele. Gênesis 29, versículo 23. Enganando Jacó. Jacó agora começa a pagar aquilo que ele havia feito com Esaú e com o seu próprio pai Isaac, né? O enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que ele havia semeado, como eu disse. Mentira e engano. Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo. Não erreis. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Gálatas 6:7, Provérbios 22, versículo 8. Talvez esse triste acontecimento, ser ludibriado pelo próprio tio, tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que causara quando enganou a seu pai e a seu irmão, né? Então, Jacó agora paga, ou melhor, recebe na mesma moeda. Por isso que eu disse no começo dessa aula, cuidado com o que você planta hoje, que o que você planta hoje é o que você vai colher amanhã.
Quer colher coisas boas? Quer ter recompensas boas? Então mude as suas atitudes e o seu plantio. Léia era a filha mais velha de Labão. Ele não teve escrúpulo em usá-la para enganar Jacó. O amor de Jacó por Raquel era grande e seu trabalho era lucrativo para Labão. Jacó não desistiu de sua amada e trabalhou pesado por mais 7 anos por ela. Aprendemos que o amor não desiste com facilidade. Muitos filhos. Esse triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para o ser humano. O casamento monogâmico e hétero de um homem e de uma mulher é o projeto de Deus. Qualquer outra forma de casamento que não seja entre um homem e uma mulher não vem de Deus. Ou vem do diabo, ou vem da dureza do coração deste século, do homem e da mulher. Gênesis 2, 24. Na nova aliança, a monogamia é a única forma legítima de casamento. Mateus 19, 4, 6, Marcos 10, 4, 9, né? No princípio, Jesus ensinou aos fariseus que queria testá-lo. Deus criou Adão e Eva, e aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. A poligamia trouxe consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. Porém, Deus honrou a Jacó e lhe concedeu muitos filhos. Os filhos sempre foram e são herança do Senhor, bênção do Senhor, ou seja, são uma recompensa que o Senhor nos dá. Salmo 127, verso 3. Jacó teve filhos com Léia e com a serva dela. Também teve filhos com Raquel e sua serva. Com Léia, Jacó teve os seguintes filhos: Rubi, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Gênesis 29, 30 ao 35, Gênesis 30, 17 e 20, totalizando 6 filhos, e mais uma filha, quem deu o nome de Dina. Gênesis 30, 21. Com a serva de Léia, Zipa teve 2 filhos, Gade e Azer. Gênesis 39, 13. E com sua amada esposa teve 2 filhos, são eles José e Benjamim. Gênesis 30, versículo 22 ao 24, 35, 16 e 19. Com Bila, a serva de Raquel, teve mais 2 filhos, Dan e Naphtali. Gênesis 30, versículo 3 e 8. Apesar dos seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor, e seus filhos tornaram-se líder das 12 tribos de Israel, né? A nação de Israel começa exatamente com a história de Jacó, que tem o seu nome transformado em Israel, e dos seus filhos saem todas as tribos de Israel. Auxílio bibliológico, Labão, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Labão que enganou Jacó. Irmão de Rebeca, Gênesis 24, versículo 29, pai de Raquel e Léia, Gênesis 29, 16. Labão está envolvido no noivado de Rebeca com Isaac. Mais tarde, Gênesis 24, 29, 51. Mas ele é mais conhecido pela falsidade e trapace, especialmente nas relações com seu sobrinho Jacó. Gênesis 29, 1, Gênesis 31, 55. Labão é caracterizado por esse tipo de egocentrismo. Ao longo da narrativa, ele continuou a enganar Jacó por saber que esta era a chave da prosperidade dele. Jacó permaneceu na casa de Labão por 20 anos, Gênesis 31, 41, mas depois fugiu com a sua família e bens. Labão alcançou Jacó no caminho e os dois fizeram uma aliança, Gênesis 31, versículo 43 ao 54. Além dos 7 anos trabalhado por Raquel, depois mais 7 para realmente conquistar Raquel, ele trabalhou ainda mais 6 anos para obter a prosperidade financeira e, enfim, voltar à casa de seu pai. Jacó deseja retornar à sua terra. Jacó almejava retornar para a sua casa. Depois de trabalhar vários anos para seu tio Labão, 20 anos, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra, logo após Raquel dar à luz a José. Ele pediu que seu tio o liberasse, juntamente com suas esposas e filhos,
pelo quais ele trabalhou durante anos. Gênesis 30, versículo 25 ao 27. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão e tudo indica que a saída de Jacó de sua casa não seria tão fácil. Labão pede que Jacó continue servindo e faz uma nova proposta ao genro, pois estava vendo seus bens aumentarem com a bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó. Quem trabalha, Deus abençoa. Quem tem o coração voltado para Ele é abençoado por Deus. O acordo entre Labão e Jacó. Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para sua terra. Ele pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida e sua casa por amor de Jacó. Gênesis 30, versículo 27. Para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez a seguinte proposta: determina-me o teu salário que te darei. Gênesis 30, versículo 28. Jacó desejava trabalhar para o bem de sua família e não mais para o enriquecimento de seu tio. Então ele propôs que todos os animais salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e que era malhado e salpicado entre as cabras, seriam dele. Então Labão aceita a proposta dizendo: tomara que seja conforme a tua palavra. Gênesis 30, versículo 34. Deus agora então manda Jacó retornar à casa de seu pai, né? Mas nessa última etapa do trabalho de Jacó, Labão tentou enganar novamente. Só que Jacó recebeu sonhos de Deus, revelações de Deus, e venceu as trapaças de Labão. Quando Labão achava que não iam dar cabras malhadas e nem salpicadas, Deus fazia dar. E a riqueza de Jacó foi aumentando. O Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó. Ele cresceu abundantemente e teve muitos rebanhos e servos, servas, camelos e jumentos. Gênesis 30, versículo 43. Não demorou para os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos de seu tio disseram: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda a sua glória. Gênesis 31, versículo 1. Uma acusação mentirosa, carregada de inveja e de maldade. Seu tio, de igual modo, demonstrava grande satisfação contra ele. O ambiente tornou-se contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. O Senhor falou com Jacó: torna-te a terra dos teus pais, da tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis 31, versículo 3. Certo dia, quando o sogro afastou-se para tosquear ovelhas, Jacó fugiu de Labão com suas mulheres e seus filhos. Depois de 3 dias da fuga, Labão tomou conhecimento de que Jacó fugira com sua família. Revoltado, saiu em perseguição a Jacó e o encontrou na montanha de Gileade. Gênesis 31, versículo 22 e 23. Sem dúvida alguma, a intenção de Labão era de promover uma grande represália a Jacó, mas Deus interveio mais uma vez em favor do patriarca, impediu de lhe fazer mal. Gênesis 31, versículo 24 e 29. Deus falou a Labão para que não fizesse mal a Jacó. Em seu encontro com Jacó depois da fuga, Labão questionou o desaparecimento de seus deuses. Então Jacó disse a Labão: com que acharam os teus deuses, esse não viva. Gênesis 31, 32. Jacó não imaginava que Raquel, a esposa amada, tinha o furtado. Gênesis 31, 33 ao 35. Labão era idólatra e, ao que tudo indica, tinha vários ídolos em sua casa, e sua filha Raquel seguiu o exemplo do pai. Na fuga com Jacó, ela furtou os deuses de Labão. Esse se foi, porém Jacó prosseguiu sua caminhada em direção à casa de seus pais e enviou um presente para seu irmão Esaú. Então Esaú deslocou-se em direção a Jacó. Este ficou tão temeroso de uma possível vingança que clamou a Deus dizendo: Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse: torna-te a terra e a tua parentela, livra-me, peço, da mão
de meu irmão e da mão de Esaú. E em seguida enviou um grande presente para Esaú, para aplacar a ira de Esaú. Era o que ele imaginava. Ele falou: eu vou presentear meu irmão Esaú, ele vai acalmar o seu coração, vai acalmar a sua ira e não fará vingança contra mim. Mas Deus, na verdade, já estava trabalhando nessa situação. Já havia trabalhado também no coração de Esaú, como havia trabalhado no coração de Jacó. Jacó no val do Jaboque. A angústia e o medo de Jacó. Aquele foi um momento muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo à voz de Deus, ele estava retornando para a sua terra, com toda a sua família. No entanto, estava muito temeroso com relação a seu irmão Esaú. Como seria o encontro entre eles? Ninguém poderia imaginar. Jacó decide enviar por intermédio de seus servos um presente a seu irmão, como falamos. Jacó teve medo e ficou angustiado a saber que seu irmão vinha a seu encontro com 400 homens, um pequeno exército da época. Gênesis 32:6. Em meio às situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar o socorro divino, elevar os olhos para os céus. Salmo 121, verso 1-2. Elevar os olhos aos céus é a atitude de quem ora a Deus e confia no seu livramento, porque só Deus pode livrar o homem e a mulher das suas angústias. Em meio à aflição, Jacó elabora um plano: dividir suas esposas e filhos e o que estavam com ele em 2 grupos, como também os animais. Se Esaú atacasse um grupo, o outro teria a possibilidade de escapar. Vemos aqui a preocupação de Jacó em proteger sua família. Cabe ao homem, o sacerdote do lar, proteger e cuidar da segurança da sua esposa e filho, protegê-lo com suas orações e jejum, para que Deus os livre de todo o mal. Como anda a proteção de sua família, né? É uma pergunta a mim e a você. Somos nós responsáveis pela nossa casa, pela nossa família. Jacó ficou só e lutou com o anjo. Naquela noite, após sua família passar adiante, ele ficou só, certamente para orar a Deus e buscar o seu socorro. Então lhe apareceu um homem, um anjo, que lutou com ele até o romper do dia. A luta de Jacó com o anjo durou toda a noite. Gênesis 32, versículo 22 ao 23. Há momentos que uma oração sincera basta para que Deus responda. Jeremias 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei. Mas há situações que exigem perseverança. Orar, interceder e jejuar, mesmo sem resposta imediata. Nessas horas, devemos agir como Jacó, que lutou em fé e declarou: não te deixarei ir, se te me não abençoares. Gênesis 32, 26. Vemos aqui a perseverança, constância, né, que Jacó estava experimentando na sua vida. E é exatamente aqui que ele é transformado. É quando nós realmente nos colocamos diante de Deus e do propósito da vontade de Deus, que Deus vem em nosso socorro e transforma a nossa vida. Então Jacó é transformado. Depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo, né? Não tem como quem encontrou Deus, quem encontrou Jesus, continuar roubando, matando, estrupando, violentando, sendo homossexual ou lésbico. Não tem como. Quem teve um encontro com Deus tem que deixar o passado, tem que deixar o pecado, tem que abandonar o pecado. Porque Deus ama o pecador, mas ele detesta as mazelas do pecado. Ele detesta tudo aquilo que é contra o seu caráter. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma assim como o barro na mão do oleiro. Jeremias 18:1-6. Muitos dizem conhecer a Deus e ser cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e temperamento. Logo, podemos dizer que esse ainda não experimentou um relacionamento verdadeiro com o Eterno.
pois não deixaram transformar as suas vidas por sua presença. Porque quando o homem deixa Deus entrar no seu coração e a mulher, a sua vida é transformada. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele mente, ele não mente mais. Se ele tinha relação extras conjugais, ele não tem mais. Se ele era adúltero, ele não é mais. Se ela era adúltera, ela não é mais. Se ele era homossexual, ele não é mais. Se ela era lésbica, ela não é mais. Se ele era briguento, ele não é mais. Se ele era ladrão, ele não é mais. Quem tem um encontro com Deus, a sua vida tem que mudar, tem que transformar, porque senão não encontrou com Deus. Quem continua na mesma vida de antes é alguém que ainda não encontrou o Senhor. Auxílio bibliológico, Deus de meus pais. Foi assim que Jacó se referiu a Deus. Jacó teve medo ao se aproximar do território de Esaú, pois pensava que seu irmão ainda estivesse aborrecido, talvez violento, por causa da maneira como o havia enganado, mais de 20 anos antes. Por isso, Jacó orou pedindo ajuda a Deus. A sua oração é um modelo para todos os crentes em situações de risco de vida. Jacó lembrou o Senhor de sua promessa de proteger aqueles que seguem os planos de Deus. Agradeceu a Deus por todas as bênçãos imerecidas e pela ajuda que havia recebido dele. Orou pedindo que Deus o livrasse da situação potencialmente perigosa. Disse que a principal razão para pedir a proteção de Deus era que ele pudesse cumprir o propósito de Deus para a vida dele mesmo. E Deus ouviu a oração de Jacó, transformou Israel, aplacou a ira de Esaú, os dois se reconciliaram e deram continuidade à descendência de Isaac, Povoou toda a terra daquela época. Conclusão: Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai, Esaú. Então prometeu matá-lo, e ele teve que fugir, indo morar com seu tio Labão. Na casa de seu tio Labão trabalhou muito e foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à terra, como acabamos de falar. Mas a saída da casa de seu tio não foi nada fácil, nem foi fácil o encontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com o anjo, teve seu nome mudado, Jacó, em Peniel, e declarou: vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe-lhe uma grande transformação de dentro para fora. Que a verdadeira transformação é de dentro para fora. É mudando o coração do homem e da mulher. Não é de fora para dentro, Inclusive, todos os dias estamos mudando. Já faz 30 anos que eu estou na casa do Senhor. Mas todos os dias eu preciso corrigir algum dos meus erros. Todos os dias eu preciso mudar as minhas atitudes. Então isso, ele não acontece de fora para dentro, mas ele vem de dentro para fora. Porque aí, quando o nosso coração vai sendo moldado pelo Senhor, quando o nosso coração vai sendo transformado pelo Senhor, as nossas atitudes também vão melhorando. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Continue lutando pela sua família, continue trabalhando pela sua família, continue declarando Deus na sua casa e na sua família. Deus abençoe a todos. Se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe seu comentário, toque o link, toque o sininho, compartilhe os nossos vídeos com um amigo e irmão em Cristo. Com certeza há uma palavra de Deus ao coração deles.